Bom dia. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui na casa, não conhecia, é uma alegria a gente poder compartilhar uma convivência e pude ver isso logo na entrada, a alegria com a qual vocês conversam uns com os outros. Essa fraternidade, ela é como uma prece. Eu dizia isso ali na entrada, que esse bate-papo que vocês fazem antes é uma prece, a prece dos amigos, como na letra da música aqui cantada. São as pessoas com as quais aqui na Terra nós contamos, os amigos, sejam eles da família, sejam eles fora da família, os amigos. E a amizade é algo tão nobre que Jesus a trouxe na sua fala, dizendo: já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos ensino, dizia ele. Isso está em João, o evangelista. Isso mostra o valor da amizade, o quanto nós nos fortalecemos, sabendo que podem contar conosco e que nós podemos contar com os amigos. Então é isso que eu vi quando entrei, esse calor da harmonização da amizade, que suplanta quaisquer ansiedades, quaisquer dores que a gente possa ter. Mesmo que os problemas não se diminuam, a amizade nos faz crescer e aí nós conseguimos lidar com os problemas. Então, que assim seja sempre entre os grupos espíritas, como eu pude ver aqui hoje pela manhã. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, nesse intento. E vamos conversar um pouco. Eu perguntei ao Marcelo quanto tempo eu tenho, ele disse: fique à vontade. Então eu creio que umas 4 horas a gente termine a introdução da conversa. Mas nós vamos fazer com que essas próximas 4 horas transcorram como se fossem 50 minutos. Não incentive. Eu falou 1 hora. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, nós temos uma passagem trazida pelo evangelista que narra que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. E ali estava, sentado à beira do caminho, um homem chamado filho de Timeu, Bartimeu. E diz o texto: e sabendo Bartimeu e ouvindo Bartimeu que Jesus passava, que era um cego de nascença, Bartimeu, começou a clamar e a dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas admoestavam Bartimeu, e quanto mais elas o admoestavam, mais alto ele gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. De tal maneira que Jesus o ouviu e parou, e pediu que o chamassem. E as pessoas chegaram a Bartimeu e disseram: tem de bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu levantou-se, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. E chegando até Jesus, Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu prontamente responde: que eu veja. E Jesus diz: tua fé te curou, vê. E Bartimeu, a partir daquele momento, passou a ver e começou a seguir a Jesus pelo caminho. Essa passagem não é uma parábola, é um fato, mas Jesus valia-se dos fatos para trazer-nos ensinos, não só das parábolas. Todas as ações de Jesus eram didaticamente pensadas, para que pudesse deixar no exemplo do ato, do fato, ensinos, para que pudéssemos refletir sobre eles. E o que nós temos nessa passagem? Nós temos a figura de uma pessoa cujo nome não foi trazido, porque Bartimeu não é um nome. Bar significa filho, Timeu era o seu nome.
filho de Timeu, ou Timaios na ideia hebraica. Ou seja, Timaios significa sofredor, filho do sofrimento. Ele chamava então pelo sobrenome Bartimeu. Bartimeu, cego de nascença. Diz o texto que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, cego, que nós podemos trazer a ideia da cegueira como não possibilidade de discernir as coisas. Bartimeu não tinha o dom da visão, mas ele utilizou outros dons que ele tinha. Embora lhe faltasse a visão, ele possuía o sentido da audição, ele possuía o sentido da fala. E diz o texto que, ouvindo que Jesus passava. O texto não diz vendo que Jesus passava, porque ele não via. Mas o que lhe faltava, ele não se lamentava. Ele utilizava o que ele tinha. Ele utilizava o outro sentido, o ouvido. Como a nos dizer que na vida, muitas vezes, nós nos lamentamos por aquilo que nos falta e usamos pouco aquilo que de fato nós temos. Nós reclamamos pelo que eu gostaria de ter e não valorizamos o que nós já temos. E Bartimeu ali demonstra que ele pôde utilizar algo que ele tinha, o sentido da audição. Embora não enxergasse, ele ouviu que era Jesus que passava. E ouvindo que era Jesus que passava, começou a clamar dizendo, veja a frase, clamar dizendo. Muitas vezes nós temos um clamor, uma lamentação, mas não dizemos nada. Não dizemos, não indicamos, apenas lamentamos, apenas reclamamos, apenas nos vitimizamos. Não transformamos isso em algo de fato inteligível a outra pessoa. Não nos mostramos, não mostramos, melhor dizendo, os nossos próprios anseios. E ali diz que Bartimeu começou a clamar dizendo, não era um clamor jogado ao vento, não era uma lamentação pura e simples, ele tinha um direcionamento. E ele começou a clamar dizendo, Senhor, reconhecendo a superioridade daquele que passava, Senhor, tende piedade de mim. Ali ele se mostra alguém que buscava um amparo, sabendo das suas limitações. Ele não exigia um atendimento, ele não exigia nada, ele apenas pedia, tende piedade de mim. Tende compaixão para comigo. E ele falava isso, e diz o texto, e as pessoas começaram a admoestá-lo. E quanto mais era admoestado, mais alto ele gritava. Muitas vezes, nós passamos por dificuldades. Fazemos um esforço. E as dificuldades parecem que se aumentam e nós desistimos. Bartimeu não. Quanto mais mais as pessoas pediam para que ele se calasse, mais alto ele gritava. Como quer dizer, quanto maior os obstáculos, mais força eu tenho que tentar mostrar. Mais vontade eu preciso demonstrar. Quanto mais as situações adversas se apresentem, mais eu preciso usar da minha força, mais eu preciso usar do meu querer. Então dizia, e as pessoas lhe admoestavam para que ele se calasse. E quanto mais pediam para que ele se calasse, mais alto ele gritava. De tal maneira que diz o texto, e Jesus, ouvindo Bartimeu, parou. Jesus simboliza a vida em movimento. A vida não para. A vida é um processo contínuo. Nunca a vida para esperar ser vivida. Nós a vivemos no seu próprio curso, no seu ritmo, na sua existência. Jesus, diz o texto, que Bartimeu ouvindo que Jesus passava. Veja o texto. Jesus passava. A oportunidade passa. O tempo não volta. E Jesus passava. Mas, no entanto, Jesus
ouviu Bartimeu, porque Bartimeu demonstrou uma vontade de ser ouvido. Ele não só clamava, ele clamava dizendo, e ele não se sujeitou à admoestação para que se calasse. Ele levantou-se no sofrimento, na necessidade, ele cresceu e foi ouvido. Quanto mais lhe pediam que se calasse, mais alto ele gritava, de maneira tal que Jesus, ouvindo-o, parou. A vida, muitas vezes, se nós nos mostramos, se nós queremos ocupar o espaço de vivente e não só de existente, é como se essa vida parasse. É como se a vida dissesse, eu estou escutando o Simão, eu vou dar o tempo a ele. E o que é o tempo? Tempo é algo que não se mede. Não se mede por não existir unidade de medida de tempo. Como não, Simão? Você olhou o relógio ali e disse 50 minutos? Para ajudá-los, 45, já diminuiu. Minuto não mede o tempo. Hora não mede o tempo. Dia não mede o tempo. Semana não mede o tempo. Mês não mede o tempo. Ano não mede o tempo. Tudo isso mede espaço. Simão, você deve estar um pouco descontrolado pelo fuso horário. Não. O que é um dia? O espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. O que é um ano? Todo o espaço percorrido pela Terra em torno do Sol. Isso é espaço. O que é o tempo? O desgaste do relógio. Isso é o tempo. Tempo não se mede, tempo se sente. Tempo se vive. E esse Jesus parou é quando eu entendo que o tempo não é cronológico. O tempo é psicológico, é maturação, é maturidade. O tempo é consciência. E ele tomou consciência da sua situação e disse, é o meu tempo. É agora. E Jesus parou. A vida parou. Mas o texto não diz que Jesus foi até Bartimeu. O texto diz, e Jesus parou e pediu que o chamassem. A vida não vem até nós. A vida nos manda recados. A vida nos dá sinais. E nós precisamos interpretar os sinais. Nós precisamos olhar os sinais para tomar as decisões, fazer as escolhas. E Jesus pediu que o chamassem e as pessoas chegaram até Bartimeu dizendo, tende bom ânimo, ele te chama. Os recados da vida sempre são para bom ânimo, mesmo que nos transpareçam sofrimentos, tristezas e dores. Mas são para bom ânimo. Tende bom ânimo, ele te chama. Em outras palavras, acredita um pouco mais. Porque a vida te chama. Porque você chamou por ela. Porque você se abriu para viver. Porque a vida não é ativa. A vida não faz. A vida não dá. A vida devolve o que nós damos para ela. Se nós damos vontade para viver, a vida se abre para ser vivida. Se nós nos disponibilizamos, a vida se disponibiliza. Ela é reativa. A vida tem um efeito devolutivo. Ela vai devolvendo para nós aquilo que nós vamos dando para ela. A vida nada me dá, senão a devolução daquilo que eu dei a ela. E ali foi a vida dizendo a Bartimeu, tem de bom ânimo. Ele te chama. E foi tão forte o recado da vida, foi tão forte o recado dado pelas pessoas, as mesmas que o admoestavam, as mesmas que pediam para que ele se calasse, foram elas que disseram, tem bom ânimo, ele te chama. Dos lugares adversos também vêm as soluções. Dos lugares que pensamos nada conseguir, talvez consigamos. Das pessoas que muitas vezes nos desanimam, ali também pode estar a busca do ânimo. Desde que abramos os olhos
para enxergar os recados que vão chegando. E Bartimeu, diz o texto, e Bartimeu, ouvindo isso, levantou-se. Ele estava na condição de sentado, acomodado, ou sentado, prostrado. E ele estava sentado à beira do caminho, diz o texto. Ele estava à margem do caminho. Então, para que possamos ir até Jesus, nós precisamos nos levantar. Mesmo que em frangalhos, mesmo que em pedaços, mesmo que, mineiramente falando, juntando os cacos. A gente precisa se levantar. Na linguagem mais polida do Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos dar o primeiro passo, que no caso dele foi o grito, foi suplantar as admoestações, mas também levantar-se. E diz o texto, levantou-se prontamente e jogou longe a capa. Veja o que o evangelista captou. Jogou longe a capa. O que é a capa? O que é uma capa? Senão aquilo que fica na aparência. Capa simboliza a exterioridade. A capa para um mendigo, à época, o cego, era o sinal da mendicância, porque aquele que pedia donativo precisava ser autorizado. E quando autorizado a ser um pedinte, ele recebia uma capa para guardar as coisas que recebia. A capa simbolizava justamente o seu nível de sentimento, o seu nível social no sentido de sentir-se à margem. E, ao mesmo tempo, a capa simboliza o exterior. A capa simboliza a aparência. E diz o texto, levantou-se e jogou longe a capa. Ou seja, deixou o senso de autocomiseração. O que é autocomiseração? Pena de si mesmo. Ele deixou de ficar com dó de si mesmo, de autocomiserar-se. Deixou de se sentir um pedinte e passou a se sentir alguém que pudesse ser ouvido e atendido. E, ao mesmo tempo, ao jogar longe a capa, ele estava se desnudando, jogando longe as aparências, porque ele ia se encontrar com Cristo. E o nosso encontro com Cristo não é de aparências. O nosso encontro com Cristo é do interior. Nós nos encontramos com Cristo do sentimento interior para com Ele, e não do que nós somos por fora. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma mensagem de um espírito amigo que diz, quando do retorno ao mundo espiritual, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. E a capa simboliza o que nós queremos que os outros pensem a nosso respeito. E o encontro com Jesus é o que nós somos, porque Ele nos enxerga no íntimo. E Ele jogou longe a capa. Foi de coração aberto ao encontro do Cristo. Ouviu o recado, interpretou o recado, agiu, levantando-se e jogando fora a capa, longe a capa, e foi ao encontro de Jesus. E quando chega até Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta. De imediato. Não deu bom dia, não deu boa tarde. Simplesmente, olhando todo aquele movimento, todo aquele esforço de Bartimeu, um homem que grita, um homem que ultrapassa os limites das proibições das pessoas, um homem que se levanta, que joga fora uma capa, que vai ao encontro dele. Jesus pergunta só uma vez: que queres tu que eu te faça? Como se a vida nos perguntasse: o que nós queremos? O que nós queremos? Por que vivemos? O que nós queremos aqui?
Por que viemos a esse centro? Porque viemos para onde nós estamos. Por que trabalhamos? Por que constituímos uma família? É como se Jesus dissesse: o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, da vida? Já paramos para pensar o que nós queremos nessa vida? Nós estamos querendo ser Marta ou Maria, as irmãs de Lázaro, do Evangelho. Conta a passagem que Jesus foi à casa das duas irmãs, dos três irmãos. E ali entrou, recebido pelas irmãs, Marta e Maria, conversa com elas. Num dado momento, Marta sai e vai cuidar dos afazeres da casa. Isso foi em Betânia, porque se fosse em Minas Gerais, Marta iria lavar os trem. Mas como estava em Betânia, ela foi cuidar dos afazeres da casa. E Jesus continuou conversando com Maria. Até um ponto que Marta, lá de onde estava, olhou para Jesus e diz: Mestre, não te das conta que estou aqui fatigada e Maria nada faz se não te ouvir? Eu imagino que ela deve ter colocado a mão na cintura e falado assim: Mestre. E Jesus ouviu, olhou para Marta e disse: Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada: o entendimento sobre a vida. Porque ela estava ali sentada ouvindo sobre o que é viver. Quantas vezes nós corremos e não sabemos atrás de quê? E aquele que não sabe o que procura, não sabe o que fazer quando encontra. Qual o sentido da nossa vida? Buscar esse sentido. E o sentido maior da vida: viver. Talvez Deus só tenha nos dito isto quando nos criou, foi lá nos nossos ouvidos e sussurrou: viva. E a gente insiste em existir, em vez de viver. Lá em Minas nós temos um ditado fica um pouco pobre, temos um provérbio que diz: o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Não vive. Não entende os acontecimentos, não se envolve com os acontecimentos, não sente o pulsar da vida. E aí tanto faz se está indo ou se está vindo. Mas é preciso entender que vida é muito mais do que existência. Existência começa no berço, termina no túmulo. Depois recomeça no berço, termina no túmulo de novo. Depois recomeça no berço, termina no túmulo de novo. E vida é muito mais. Vida não é sinônimo de encarnação. Encarnação é uma etapa da vida. São etapas da vida. Ora estou vivo encarnado, ora estou vivo desencarnado, mas sempre vivo. Nós não temos mais de uma vida. Nós só temos uma vida. Nós temos N encarnações. Na mesma vida, ora estou na terra, ora fora dela, ora na terra, ora fora dela, mas sou eu. Que é o que está no artigo 9, ou 9, do capítulo 7, do livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. 33 artigos somente. Dá para gravá-los. Dá até para copiá-los. O artigo 9 nos fala desse aspecto da existência, das encarnações. Diz que não há uma só falta que não tenha consequências funestas, quando não só um ato meritório que não tenha suas recompensas. E que essas consequências podem ocorrer na encarnação, na próxima encarnação ou em outras encarnações, pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito.
Então nós somos vivos sempre, independentemente se estamos encarnados ou desencarnados. Isso é o sentido da vida. A imortalidade, dizia Kardec, capítulo 3 do livro A Gênese, é o poder moralizador da doutrina espírita. Como assim? Se todas as religiões falam que somos imortais? Certa vez, um líder religioso, João Paulo II, Papa, disse: nós sabemos que existe vida após a morte, só não sabemos como ela é. E a doutrina espírita vem nos dizer como ela é, depois da morte e antes do nascimento. Isso moraliza. Porque nos dá um sentido de existência que vai além do interregno, do espaço, berço, túmulo. Vai nos dizer que ser vivo é sentir a vida e não só viver os dias. E foi isso que Jesus perguntou a Bartimeu: que queres tu que eu te faça? Disse isso ontem, lá na conferência, na assembleia. Se Jesus nos perguntasse isso que perguntou a Bartimeu, para cada um de nós, se perguntasse: Simão, e eu só pudesse dar uma resposta: que queres tu que eu te faça? Se perguntasse para cada um de vocês: o que você quer que eu lhe faça? Uma só resposta. Nós saberíamos? Eu saberia. Eu já estou treinando. Como eu já estou falando isso há muito tempo, eu vim treinando. Eu responderia na lata, de bate-pronto. Me dê um tempo para pensar. Porque nós queremos coisas demais. E uma só coisa nos é necessária: viver. O restante são detalhes da vida, do ato de viver. E foi isso que perguntou Bartimeu. E Bartimeu prontamente respondeu: que eu veja, que eu tenha discernimento das coisas, que eu consiga interpretar os acontecimentos, que eu possa entender para melhor escolher, que eu veja. E Jesus diz: vê. Simples para ele, né? Vê. É isso? Vê. E o texto se encerra mostrando que Bartimeu realmente sabia o que queria. E que Bartimeu sabia o valor do que ele pedia. Porque o texto começa dizendo que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E o texto encerra dizendo: e Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho, não mais à beira do caminho. Quando ele entendeu, ele se recolocou. É como se dissesse: estou observando a vida, agora estou vivendo a vida. Não sou vítima da vida, sou o artífice da vida. Não sou um ator, um personagem, sou a própria história, sou a minha história, sou eu. Começou a seguir a Jesus pelo caminho, não mais à margem. E começou a seguir. Quem é Jesus? Nosso modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E o seguimos pelos seus ensinamentos. E ele foi nos dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Uma vez eu falava sobre Deus numa cidade de Minas, São Roque, onde nasce o Rio São Francisco. E falávamos dos atributos da divindade.
Deus é eterno, bom, imutável, soberanamente justo e bom, e onipresente, onisciente, e assim vai. E um senhor olhou para mim e disse assim: o senhor esqueceu de uma das qualidades de Deus. Racionalismo, imutável. Não me esqueci. Se esqueceu. Eu disse: qual? E do centro você olha, você vê a Serra da Canastra e observa a cachoeira do Cascadanta, onde está descendo ali o São Francisco. Ele disse assim, apontando: Deus é farturento. Aí eu me lembrei: Deus vos dá a vida e vos-la dá em abundância. E naquele brejeirismo nosso das Minas Gerais, eu incluí na Teodiceia: Deus é farturento. Nossa vida é farta. Nossa vida é abundante. Tudo o que precisamos nós temos. Talvez não tenhamos tudo o que nós desejamos, mas nem tudo o que nós desejamos nós precisamos. E isso Jesus nos ensinou no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele diz: não vos preocupeis com o que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas, ou necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Numa leitura rápida, superficial, muitos podem dizer: Jesus estava pregando a alienação. Como que ele vai dizer que não é para trabalhar? Não, ele não disse isso. Ele não pregou a alienação. Ele não disse: buscai unicamente o reino de Deus. Ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente e não unicamente. E essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. E onde está o reino de Deus? O reino de Deus, disse o Cristo, não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em outras palavras, buscai primeiro o equilíbrio íntimo, o entendimento da vida, e o resto vem por acréscimo. Porque eu posso ter todas as coisas tirando dos outros, mas se eu buscar o equilíbrio íntimo, eu terei todas as coisas sem tirar de ninguém, conquistando pura e simplesmente. Buscai o equilíbrio íntimo. Porque meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. E nós muitas vezes queremos o quê? O que nós nem precisamos. E se observarmos, na maioria de vezes, nós nos afligimos pelos desejos não atendidos, quando as necessidades já estão supridas. Certa vez pediram a Platão, o filósofo, que separasse desejo de necessidade. E ele disse: durma no chão por 30 dias, passe a pão e água. Qualquer coisa além disso é desejo. Ou seja, dormir é necessidade, onde é desejo. Comer é necessidade, o que é desejo. Veja que interessante. Meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. E a gente então, pelo desejo, cria ansiedades. Simão, mas numa linguagem mais material, como que eu vou separar desejo de necessidade? Entre no supermercado. O que estiver em ponta de gôndola é desejo. O que estiver lá no fundo é necessidade. Proteína, cereal, está tudo no fundo. Aí você começa pelos desejos, bombons, chocolates, bolachas, e vai colocando no carrinho. Quando chega no fundo, não tem espaço para necessidade, porque já encheu de desejo. Então comece do fundo, com as necessidades, e vai perceber que sobra pouco espaço para encaixar desejo, quando estamos com as necessidades supridas. É isso que foi dizer a Maria, escolheu a melhor parte. É isso que o Cristo foi dizer: meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Para que não fiquemos atabalhoados, correndo atrás de coisas que
Nem sempre precisaremos. E isso gera ansiedade do viver. Há um filósofo muito conhecido das crianças, chamado Balu, um urso do filme Mowgli. E ele tinha uma letra de música cantada para o Mowgli, que eu não vou cantar em respeito a vocês, que dizia: necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, por isso eu uso e vivo o necessário. E nós sempre nos ansiamos pelo extraordinário. E raramente agradecemos pelo necessário. A vida é uma necessidade que já está suprida. As aflições são situações desejadas, não atendidas, mas não necessariamente necessitadas. E acaba que, por viver nessa situação, nesse mundo, nós então trabalhamos mais próximos às aflições do que às soluções. E diante dos problemas, nós nos calamos, paramos, lamentamos e não buscamos as saídas, as explicações. E a doutrina espírita nos permite entender alguns fatos. Nos permite entender que, primeiro, sofrimento não é imposto por Deus. Mas Deus quis assim. Não, Deus não quer ou deixa de querer. Nós é que queremos demais e complicamos as coisas. Deus não pune, Deus não cria facilidades, Ele nos criou. E criou as suas leis. E essas leis nos regem. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. De maneira tal que o que nós colhemos são as semeaduras que nós fizemos. Como semeadura, Simão? Se eu já fiz uma análise da minha vida, de hoje até o dia que eu nasci, nada fiz que justificasse o problema pelo qual eu passo, então vá antes de nascer. É isso que os Espíritos nos explicam, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, origem do sofrimento. Que eles dividem em causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E se observarem, a parte que fala das causas atuais das aflições tem mais páginas do que a parte que fala das causas anteriores das aflições. Porque a maioria das nossas aflições saem dos nossos atos impensados. Agimos muitas vezes por apaixonamento, por passionalidade. E depois pensamos, não devia ter feito. Aquilo que o homem semeia, ele colhe, dizia o Cristo. Então, muitas vezes, os espíritas temos por hábito julgar responsabilidade para a encarnação passada. É até diferente, jogamos para a vida passada, como se tivesse outra vida. E julgamos na vida passada de outra pessoa, como se não fôssemos nós. Porque, vejam, uma pessoa chega para mim e diz, Simão, eu descobri quem você foi na vida passada. Ah, é? O que eu fui? Quem eu fui? Você foi um crápula. Você foi um delinquente. Você foi uma pessoa que prejudicou a vida de muitos. E eu escuto aquilo e falo, nó, fui mal, hein? E aí a mesma pessoa fala assim, eu descobri o que você fez na semana passada. Eu falo, não conta. Que diferença existe o que eu fiz na semana passada ou na encarnação passada se sou eu a mesma pessoa? Mas quando eu falo vida passada, eu falo, não sou eu, era outra pessoa. Não sou eu. Sou eu de tal forma que gerou consequência para, aspas, vida presente. Para a encarnação presente. Então a gente gosta de jogar para o passado como se fosse jogar debaixo do tapete. A sujeira. Só que uma hora eu tiro o tapete. E a sujeira vai estar lá. Então, grande parte estão nas nossas encarnações. Ah, meu casamento não vai bem. Eu acho que é karma. Se fosse falando entre mineiros, era fácil. Era falta de karma. Não estava carminho, né? Não estava calmo, se fosse mineiro. Como nós somos lá. Mas veja, não, isso é kármico. Não, isso é kármico no sentido atual.
Ah, mas nenhum casamento meu dá certo, eu já casei 5 vezes. Isso deve ser de encarnação passada. Eu imagino. Se são 5 vezes, deve ter sido umas 15 encarnações passadas. Não, é dessa. Porque as pessoas agem por impulso. Não avaliam se é necessidade ou desejo. Desejo de casar? Sim. Paixão? Beleza física? São desejos. Só que uma beleza física, depois de um tempo de casado, tende a ficar um colchão amarrado. E se foi isso que levou ao casamento, o que vai acontecer? Quanto tempo dura um casamento? Alguém sabe dizer? Depende. Depende de quê? O casamento dura enquanto durar o motivo que levou ao casamento. Se o motivo que me levou ao casamento foi uma fuga, quando eu não me sinto fugitivo, meu casamento acaba. Se o motivo que me levou a casar foi carência, quando eu não estiver mais carente, não preciso de casamento. Se o motivo foi interesse financeiro, tão logo supridas as finanças, não tem mais casamento. Se foi a beleza física, tão logo cheguem os colchões amarrados, acabou o casamento. Se foi aquele amor advindo do amor do amor, quando acabar, acaba. Só que esse não acaba. Então, quando olhamos os términos, nós precisamos enxergar os começos, porque os começos é que indicam o tempo. E aí achamos que é kármico, encarnação passada. Eu não consigo firmar em nenhum emprego. Isso é kármico, eu devo ter sido um patrão muito ruim que despediu muita gente, e agora estou... Não, é que você fica pulando de galho em galho, não sabe o que você quer. Trabalha aqui, pulo para lá, pulo para cá. Não está satisfeito com você mesmo. Não entendeu que o trabalho é parte da vida e não a vida. Então vejamos que muitos dos acontecimentos que nos infelicitam, aspas, são causas atuais, são escolhas nossas. Atos imediatistas. Soluções imediatistas, que não se parou, não se pensou, não se entendeu o recado da vida. Não se entendeu. Há uma programação, fiz uma escolha de uma outra. Ah, mas eu volto para aquela, mas vai dar trabalho, porque eu saí da rota, vou ter que fazer uma curva enorme para voltar para o caminho. Então, as causas existem, porque não há sofrimento sem causa. Porque senão Deus seria injusto. Ninguém é vítima da vida. Ninguém é vítima de Deus. Nós somos recolhedores do que espalhamos. Como fala o Eclesiastes, do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 3. Todas as coisas têm o seu tempo, para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de espalhar, há tempo de recolher. Há tempo de ir, há tempo de vir. Então nós estamos colhendo a semeadura e, ao mesmo tempo, semeando novas colheitas. Porque a encarnação não é para punir ninguém. A reencarnação é para oportunizar, dar oportunidade para a pessoa refazer os seus atos. Ao mesmo tempo assumindo as responsabilidades do já feito e semeando novas ações que gerarão novas consequências. É o que está na questão 171 do Livro dos Espíritos, onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação, na justiça de Deus, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. A reencarnação é para que nós tenhamos oportunidades novas de começar de novo, recomeçar. Nos encontramos com as pessoas, em maioria de vezes, novamente. Não na totalidade de vezes,
Diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Frequentemente, não constantemente. Então, em maioria de vezes, eu estou com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, para refazer as coisas de uma forma certa. Então, já olhamos a reencarnação e a vida, assim dizendo, encarnação, como oportunidade de crescimento, e não como punição. Ninguém está encarnado para sofrer, está encarnado para crescer. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Onde se fundamenta, desculpe-me, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns, uma prova, para outros, uma missão. Mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Ou seja, somos co-criadores, junto com Deus. Nós construímos a nossa estrutura de vida, porque estamos aqui para evoluir. Se estamos na matéria, encarnados, para evoluir, uma conclusão clara fica: tudo que nos acontece na Terra só tem uma finalidade. Qual? Nos fazer crescer, mesmo as dificuldades, mesmo os problemas, porque estamos aqui para evoluir. Vai depender das nossas reações. Como enxergo o problema, como enxergo a solução. Lamento-me ou busco saída? E aí eu crio a esfera, ou, na linguagem hindu, a samsara. Eu crio uma roda de sofrimento, que acaba gerando situações e características. O sofrimento advindo do sofrimento. Ou seja, por que você sofre? Porque eu estou sofrendo. E como eu estou sofrendo, eu sofro. E já que eu sofro, eu estou sofrendo. E por estar sofrendo, eu sofro. Veja, o sofrimento advindo do sofrimento. Duas pessoas angustiadas, já viram duas pessoas angustiadas conversando uma com a outra? Já ouviram, já viram? É uma disputa de quem está pior. Essa noite eu não dormi. Essa noite tem 3 que eu não durmo. E assim vai. Por quê? Por maldade? Não. Porque aquela situação do sofrimento gerando sofrimento faz com que a pessoa se alimente da tristeza. E precise se sentir mais triste para se sentir vista. Não é por uma questão de disputas. É porque eu preciso dizer: está vendo? Eu não estou pior? Eu preciso de vocês. Temos o sofrimento advindo da impermanência. Eu quero a estabilidade na instabilidade. E não dá para ser assim. Eu ando equilibradamente. Não. Todos nós que andamos desequilibradamente. Porque para andar eu preciso desequilibrar. Para ficar parado eu tenho equilíbrio. Estou inerte. Mas o movimento, ele é desequilibrante. A vida é o desequilíbrio. Porque a gente anda, a gente caminha, a gente evolui. E a gente quer que as coisas aconteçam sem que eu nada faça. Que as coisas se me cheguem sem que eu delas me aproxime. Então gera uma impermanência. Que Dona Joana diz que tudo no mundo é impermanente. Somente a impermanência é permanente. Ou seja, tudo muda e eu quero que nada mude. Então a única coisa que nunca muda é que tudo muda. Isso sim é permanente. A mudança é permanente. E eu tento negar isso, querendo que nada se modifique. Não há mal que sempre dure, e não há bem que nunca se acabe. Na estrutura do ir e vir, do fazer e fazer, e de refazer.
Então a impermanência acaba gerando um estado de sofrimento. É a pessoa que vai, é a pessoa que volta. Tem dois filósofos que eu citei ontem, brasileiros, chamados Almir Sater e Renato Teixeira, e eu citei o Tratado Existencial ontem lá, mas eles disseram isso na letra da música. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Tudo é impermanente. Nada é para sempre, a não ser nós, que somos imortais. Mas as situações cambiam, mudam. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Até o refrão da música é um ensinamento. Qual é o refrão? Quem conhece a letra da música, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Isso chamamos de homofonia, palavras homônimas, homófonas, ou seja, palavras que têm o mesmo som e que a gente pode se confundir. Essa confusão a gente chama de hipoacusia, a gente não consegue entender. Então veja, mãe, amanhã, massa, maçã, para mostrar que a vida, muitas vezes ela nos confunde. Muitas vezes eu ouço massa e é maçã, eu ouço manhã e é manhã. E eu preciso aprender a conhecer as manhas e as manhãs e saber o sabor das massas e das maçãs. Ou seja, eu preciso aprender a discernir as coisas, a interpretar as coisas. E se assim eu faço, eu vivo melhor. Porque eu entendo a dinâmica da vida. E chamam isso de música brejeira, de música sertaneja. Posso chamar de música da sabedoria sertaneja, se quiserem. É um tratado existencial. Toda ela, não vamos analisá-la aqui, toda ela. A letra inteira é um tratado. E foi escrita em 5 minutos. Que um dos autores, o Sr. Almir Sater, diz para Inesita Barroso, no programa Viola Minha Viola, ele diz a ela, eu acho que essa música foi psicografada, essa letra. Eu acho, disse ele. Tamanha a profundidade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Impermanência. E ainda temos o sofrimento advindo do condicionamento. O que é condicionamento? O sofrimento do condicionamento. Afinal de contas, isso aqui é um mundo de provas e expiações. Todo mundo tem que sofrer. Uma cultura de sofrimento. De maneira tal que se a pessoa pergunta se a gente está bem, a gente fica sem graça de falar que não está. Porque se falar que não está é uma agressão. Que se falar que está bem, desculpe, é uma agressão. Porque afinal, todo mundo tem que sofrer. E aí a pessoa se diz assim, eu estou ótimo. O outro fala, mentiroso. Você está bem? Aí já vem a resposta indicativa do condicionamento. Como Deus quer. Ou seja, deve estar ótimo, se é como Deus quer. Outros dizem, vou levando. Outros dizem, vou empurrando com a barriga. Eu posso dizer isso. Eu tenho para empurrar. Vejam. O que é isso? Cultura. Há pessoas que dizem assim, eu estou morrendo de medo quando o sofrimento chegar. Mas por quê? Não, porque eu nunca sofri, minha vida sempre foi boa. A hora que chegar o sofrimento, estou morrendo de medo. Mas por que tem que chegar? Não, porque todo mundo sofre. Não é um mundo de provas e expiações? Não. Sofre se a atitude levar a sofrimento. Porque sofrimento é consequência. Beatitude é consequência. Mas criamos uma cultura. E aí entendemos, então, que a vida é sofrer. Veja. E a vida é viver. Sofrer é um detalhe. Tristeza é um detalhe. Alegria é um detalhe. Que passam. Tanto a alegria quanto a tristeza.
Mas a consciência da vida não. E eu continuo vivo, triste ou alegre. Então vejamos que é um outro entendimento. É preciso então compreender para cessar o sofrimento. E o que é a cessação do sofrimento? É entender que ele tem uma causa, que ele não é de graça, que eu não sou vítima, que algo foi feito, que eu não me recordo, pode ter sido em outra encarnação, mas injustamente não. E isso já dá um senso de justiça, e não um senso de vitimização, auto-vitimização. Há uma parábola entre os hindus que diz que Brahma chamou os rios para conversar. E nessa conversa com os rios, ele chama a atenção do Ganges, dizendo ao Ganges, por que as suas águas arrancam os carvalhos que eu plantei e não derrubam aqueles arbustos que nasceram por si mesmos? E Ganges vira-se para Brahma e diz, é porque os seus carvalhos, quando as minhas águas se avolumam, eles opõem resistência e querem lutar contra as minhas águas, e aí eu aumento as águas e os arranco. Mas os arbustos, quando as minhas águas se avolumam e começam a passar, eles se deitam, minhas águas passam, eles se levantam. E aí nos lembramos da frase do apóstolo Paulo, do Cristo. Não resistais ao mal. Não é opondo forças contra as dificuldades, é colocando forças para que nós cresçamos. Quando chegamos à casa espírita, nós pedimos forças para lidar, discernimento para agir, e não diminuição. Os problemas continuam os mesmos, mas nós não podemos ser os mesmos. Nós precisamos crescer para resolvê-los, e não diminuí-los, porque senão nós não crescemos. Então é preciso entender o que é não resistir ao mal, não é no sentido de ficar amoletado, é ter resignação. Dizem os espíritos, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação, o consentimento do coração. Isso é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é resignar-se? Não é acomodar-se. A resignação é entender que tem solução, mas ainda não sei qual. Mas quando conseguir, aplicarei. O acomodar-se, não adianta mexer, deixa quieto. Não. O resignar-se é, adianta mexer, só não sei como ainda, mas vou buscar a saída. Por isso que muitos confundem e dizem que o espírita gosta de sofrer. Mas não. O espírita não gosta de sofrer, ele sofre com gosto. É diferente. É diferente. É diferente. Gostar de sofrer é essa autocomiseração, é sentir vítima. Sofrer com gosto é buscar saída, apesar de estar sofrendo. É entender. E Dona Joana de Ângeles, faltam 7 minutos, e Dona Joana de Ângeles, eu estou falando aqui, vocês não estão vendo, então posso falar que faltam 7, faltam só 2, mas faltam 7. E Dona Joana de Ângeles, ela nos dá uma sugestão de caminhos para a libertação do sofrimento. Cessação é uma coisa, libertação é outra. Cessação é entender que eu não sou vítima. E aí, embora continue triste, eu não vou ficar me sentindo injustiçado. Eu não vou ficar dizendo assim, ô Deus, por que o senhor fez isso comigo? Em outras palavras, por que o senhor não faz isso com os outros? Eu vou dizer, Deus, eu não estou entendendo bem o porquê, mas existe um porquê. Porque o Senhor é justo e é bom. Suas leis são justas e boas. Então me dá força para eu sair disso. Cessa o sofrimento. E para libertar-se, sugere Dona Joana de Ângeles alguns passos. Esquecer as coisas do passado, no passado. Quantas pessoas sofrem por coisas que já aconteceram e não tem como serem mudadas? Quantas pessoas vivem no passado? Das glórias do passado, frustrando-se no presente, ou do sofrimento do passado, não crescendo no presente.
Até nas coisas comezinhas do dia a dia, casais, por exemplo. Já perceberam que algumas discussões de casais, os motivos são assim, perdidos na memória? Sei lá, o marido chega em casa 2 da manhã, coisa simples. Não, porque estava viajando. Chega, motivo, a esposa fica brava, e aí, de repente ela fala assim, mas eu estou brava com você, não é só por isso, não. É porque em 1998 você fez isso, isso, isso. E aí ele fala, mas em 96 você também fez isso? Veja, passado. Para quê? Passado é conhecido, mas é imutável. Então, para que se lamentar do passado? Para que viver dos erros do passado se eu tenho o presente para consertá-los? Para que viver das glórias do passado se elas já passaram? Eu não posso ser um ser frustrado ou um ser decepcionado. Eu tenho que ser um ser presente. Então dizia ela, esqueça as coisas do passado, no passado, e utilize a experiência a partir do presente. Foi o que o Cristo disse ao homem que ele curou com a mão mirrada, à mulher adúltera, vá e não tornes a errar. Em outras palavras, eu não quero saber o que você fez. O que você fez já determinou o que você está passando. Eu quero saber o que você faz, que vai determinar o que vai acontecer. Vá e não tornes a errar. Em outras palavras, vire a página. Caminha para frente. A gente não olha dirigindo só o retrovisor. A gente olha o para-brisa. De vez em quando o retrovisor para ver se alguém vem. Mas não para saber por onde eu já passei. Então é preciso observar isso. Nós olhamos para frente. E então ela sugere o segundo passo. Tenha fé no futuro, dizia ela. Como Cristo disse, tende bom ânimo. Quando ele falava da paz, ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse ele. Ou seja, a mensagem que ele nos traz, ou nos trouxe, transcende as questões do mundo. Nós podemos ter olhos que vão além dos acontecimentos. E o que é ter fé no futuro? Em outras palavras, viver bem o presente. Porque futuro é desconhecido, mas é mutável. Diferentemente do passado, que é conhecido e imutável. O futuro é desconhecido, porém mutável. Como eu mudo o futuro? A partir do meu presente. Se até agora as coisas não estão boas, é porque o que eu venho fazendo não está bom. Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar o quê? A atitude. E o presente é o único momento que eu posso mudar a atitude. E o futuro vai se modificar. Dizia o Cristo, não se colhe figos de abrolhos. Ou seja, não se colhe uma fruta senão da árvore que dá aquela fruta. Aquilo que o homem semear, isso sim colherá, pois não se colhem figos de abrolhos, dizia ele. E a gente quer colher aquilo que não semeou, e quer que outro colha aquilo que a gente semeou. Então tenha fé no futuro, dizia ela, vivendo o presente. Um terceiro passo que ela nos sugere, ame, independentemente de se sentir amado. Amar, independentemente de se sentir amado. Porque aquele ser que exala o sentimento, ele cultiva o sentimento. E ele se alimenta com o sentimento que ele cultiva para com todos, e não com os que voltam. Porque o amor, ele é algo que independe de alimentação por devolução.
Porque senão não é amor, é interesse. O amor de reciprocidade, ele é mais um contrato oneroso. Amo e me ama. E se você continuar me amando, eu continuo te amando. É um amor muito comum na conjugalidade. Daquela esposa romântica, dizendo para o marido, você não disse que hoje que me ama. E ele responde assim, maritalmente, você também não falou? Fala que me ama que eu falo que eu te amo. Não é isso o amor. O amor, ele tem ida. Não precisa de volta. Porque de onde saiu o amor, tem muito mais para sair. O sentimento amar é como a cornucópia grega, aquela da mitologia, que um chifre de carneiro que sai alimento sem parar, a cornucópia. O amor é uma cornucópia. O amar sai. Porque se eu quero pegar de volta o amor, é porque eu não estou amando. Eu estou investindo para que possa voltar. Então dizia a ela, ame, independentemente de se sentir amado. Nós nunca sofremos por amar. Nós sofremos quando queremos que devolva o amor. E o amor não se exige de ninguém a devolução. Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro, lá de Itabira, ele escreveu um poemazinho chamado Ciranda. Não sei se eu me recordo, mas ele diz assim, João amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Veja, João amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. E como é que ele fecha essa história? João foi para os Estados Unidos. Teresa foi para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para tia. Joaquim perdeu-se no mundo. E Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vejam, as coisas não acontecem do jeito que eu quero, mas do jeito que precisam acontecer. Então nós não podemos amar direcionando para devolução, apenas amar. Sugere ela um quarto passo. Simão, são quantos passos? Está dentro dos 4 minutos. Qualquer coisa a gente acelera o passo. Mas vejam, um quarto passo, ter Jesus no coração. Ter Jesus no coração. E o que é isso? Saber a sua história? Decorar os versículos? Ou acreditar nos seus ensinos? Veja, uma noite, homens preparados, experientes, estavam pescando no lago da Galileia. E um vulto começa a andar pelas águas. E eles se assustam. E Jesus diz, não temais, sou eu. Não temais. Quantos temores nós temos por ver vultos, ou seja, por não ter clareza das coisas. Se a gente acreditar no Cristo, as coisas se clareiam. Esses mesmos homens, numa outra noite, pescando, Jesus com eles, dentro do barco, dormindo. E esse barco é tomado por uma tempestade. E esses homens experientes começaram a entender que iam naufragar. E acordaram Jesus, dizendo, mestre, nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e diz, por que temeis? Não estou convosco?
Quantas vezes, quantas situações nas nossas vidas nós entendemos que estamos por naufragar? Quantos momentos nós entendemos que estamos por cair? E por que não ouvimos essa voz de Jesus dormindo aqui dentro? Por que temeis? Não estou contigo? Por que não deixar ouvir a voz dele dizendo para nós: não vos deixareis órfãos? Por que não ouvir dele? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Por que não perceber dele? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Por que não ouvir dele? Eu sou a videira, e o galho que está ligado na videira nunca perecerá. Por que não ouvir dele? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Isso ecoando, nós temos Jesus no coração. Apenas recitando, está só no intelecto. E Jesus tem que estar no coração. Como Paulo, o apóstolo, pôde dizer: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Não precisamos ter a envergadura do apóstolo para sentir o Cristo vivendo em nós. Cada vez que nós respiramos com um ar de esperança, é o Cristo dizendo: por que temeis? Não estou convosco. Esse é o passo que Dona Joana nos sugere para libertar desse sofrimento, talvez auto-impingido, ter Jesus no coração. E um quinto passo que ela sugere: colocar toda a confiança em Deus. Que independe de qualquer crença religiosa. É a fé. Fé que Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, nos diz que a certeza em Deus, que ultrapassa os limites das crenças religiosas. A fé é a impressão digital de Deus nos nossos corações, para saber que somos dele, criados por ele, trazemos a essência dele. Depositar essa confiança em Deus é entender que suas leis são justas, boas, que só nos fazem crescer. E um sexto passo: prática incessante no bem. Quando nós fazemos o bem, não temos tempo de lamentar pelos problemas que temos, porque estamos aliviando a carga de alguém. E sem perceber,
a nossa também. Mas a prática no bem, não por obrigação, por uma opção, por um sentimento. Não para poder evitar algo ruim ou para trazer coisa boa, mas para simplesmente sentindo que é bom fazer o bem, que é agradável fazer o bem, que é bom ser bom, apesar dos defeitos. Colocarmos-nos inteiros quando estivermos com as outras pessoas. Não dar meia atenção, dar atenção inteira. Estamos promovendo o bem. E aí nós entenderemos a plenitude da vida. E perceberemos que viver é algo muito agradável. E que por mais que reneguemos a vida, ela continuará sendo nossa. Porque somos imortais. E por mais difícil que eu possa achar a minha vida, será sempre a melhor vida do mundo, porque é a única que eu posso viver. Porque a vida dos outros, eu nunca conseguirei vivê-la. A vida alheia será sempre boa para o alheio. A vida própria será sempre boa, porque só eu posso vivê-la. E eu preciso olhar com esses olhos de que a única pessoa que pode viver a vida que eu tenho sou eu. Só isso já vai me dizer que ela é a melhor vida do mundo, porque ela é minha. Encerrando. Vou tirar o gerúndio, porque gerúndio nunca acaba. Para encerrar. Eu recebi uma história pela internet. Eu tenho quase certeza que o fato, eu posso até dizer que o fato não ocorreu, mas eu posso afirmar que a história é verdadeira. O que me chegou é uma verdade, mas que não ocorreu o fato. Vocês vão entender. Chegou uma história que dizia mais ou menos assim, que um homem queria vender um sítio. E andando pela rua, ele se encontrou com o poeta Olavo Bilac. E disse ao poeta, poeta, eu quero vender meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? O poeta pegou um papel, um lápis, e escreveu. Vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passados uns dias, o poeta se encontrou com um homem e perguntou a ele, e aí, vendeu o sítio? Ele disse, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela. E assim nós teremos sempre a escolha por viver. Com dificuldades, sem dificuldades, apesar das dificuldades, mas viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, Deus, e nos deu-a para vivê-la abundantemente. Agradeço a paciência de vocês, numa forma mineira de dizer, Deus lhes pague, que Deus nos abençoe a cada um e que tenhamos uma ótima semana.